10 outubro na saúde e na doença. Depois da incursão de Lego Man na busca por alimentos e de aprender que a dieta tradicional, sazonal, dinamarquesa é uma das mais saudáveis do mundo, estamos nos sentindo muito bem em viver como os dinamarqueses à medida que nos aproximamos do inverno. De fato, como já estou melhor do enjoo matinal e com uma energia nova, me sinto extraordinariamente bem de maneira geral. Embora não esteja me exercitando na esteira numa academia como costumava fazer, estou tomando ar puro e me exercitando mais do que nunca, andando com o cachorro ou fazendo passeios de bicicleta sem necessidade de roupas de licra. E como temos jantado em casa quase todas as noites, por causa das parcas opções de cardápio na nossa região da Jutlândia, obrigada por me lembrar disso, Trine, também estamos nos alimentando de forma mais saudável. Mas então Lego Man tem que viajar a trabalho, e fico para trás apenas com o cão e alguns prazos de entrega como companhia. Os médicos me aconselharam a não viajar até o parto, o que significa que não verei minha família nem os amigos por um longo tempo, a menos que eles venham me visitar. Vou perder o casamento da minha prima e diversas festas de aniversário. Isso também significa que a decisão sobre onde ter o bebê já não está mais nas nossas mãos. Vamos ficar aqui até o fim de janeiro, quando teremos que decidir o que achamos de mais um ano vivendo como os dinamarqueses. Como ainda tenho alguns meses de pesquisa e, que sorte, 15 dias de consultas médicas por causa da gravidez, vou conhecer muito melhor o sistema de saúde da Dinamarca. Tudo começa com uma visita para conhecer minha parteira na grande cidade. Sua cavidade feminina me parece muito boa, me diz uma mulher grande, de cabelos louros presos num rabo de cavalo. Ela tem mãos grandes e rechonchudas, que dão a impressão de que ela poderia fazer o parto de 12 pares de gêmeos por hora se necessário. Minha cavidade feminina? Penso nas aulas de biologia, mas tenho certeza de nunca ter ouvido essa expressão antes. Ela aperta minha barriga, para me explicar. Ah, meu útero. Isso, responde ela, franzindo a testa enquanto continua examinando. Estou deitada numa mesa de madeira com um gel frio espalhado na barriga enquanto o bebê é examinado para ver se está tudo bem com ele. Entre meu ainda limitado vocabulário dinamarquês, apesar de meses de aulas, e os divertidos lapsos de memória da parteira quando se trata de termos ginecológicos em inglês, vamos caminhando aos trancos e barrancos. E aqui está, como se diz mesmo modercage. É o bolo de mãe? Não. A coisa grande. Que alimenta o feto? A placenta? Ela faz sinal que sim. Isso. Ela está com uma aparência ótima. Como jamais me interessei muito pela aparência dos meus órgãos internos, fico aliviada em saber que eles são satisfatórios, embora esteja um tanto alarmada com o fato de eles agora estarem sujeitos às mesmas avaliações visuais que o resto do corpo feminino. E se eu tiver rins gordos? Ou um cérebro enrugado? Espere um pouco. Tenho que me lembrar de chegar em casa e olhar no Google qual a aparência de um útero e uma placenta normais. A parteira larga os aparelhos e se dirige diretamente a mim. Bem, e quanto ao sexo? Eu não estava esperando por isso. Quanto ao sexo? Nós não devemos fazer sexo? Ou devemos fazer mais sexo? Estou me referindo ao sexo do bebê. Você quer saber? Ah! Ah, bem, você consegue ver? Quer dizer, se você puder ver, talvez possa me dizer, mas não precisa se preocupar com isso. Para alguém que não consegue escolher rapidamente o que vai comer no almoço todo dia, decidir algo tão importante é uma experiência aterrorizante. A parteira cutuca mais um pouco a minha barriga. Grandes lábios ou testículos? Testículos ou grandes lábios, reflete ela, virando a tela na minha direção. Tudo o que consigo enxergar na imagem preta e branca indistinta é algo que se parece um bocado com um borrão. O que você acha? Pergunta ela. Não faço ideia. Então ela responde por nós duas, acho que são testículos. Você acha? Será que está na hora de pendurar balõezinhos azuis pela casa? Será que devo comprar livros sobre como criar meninos?
Vou precisar de um pouco de ajuda para entender como é possível que a filha única de uma mãe solteira, que estudou numa escola só de meninas, seja capaz de dar à luz um homem em miniatura. Estou 80% convencida de que é. Começa ela a fazer uma série de mímicas para indicar que acha que é um feto do sexo masculino, inclusive uma mímica bastante óbvia para pênis. Depois de me vestir e processar a informação de que há 80% de chance que nosso filho seja homem, nos sentamos para discutir o parto. Então, a dor, começa ela. Olho em volta buscando um jeito de fugir dali, mas me lembro que a única porta existente está trancada para evitar interrupções. Então olho impotente para os cartazes institucionais, mostrando as várias coisas que podem dar errado durante o parto, e para o assustador conjunto de instrumentos de metal olhando para mim do parapeito da janela. Apenas, respire. Digo a mim mesma. Olha, estremeço. Eu gostaria de tomar tudo o que houver, por favor. Está certo então, ela se senta, com a caneta suspensa sobre minha ficha. Vou escrever oxigênio como último recurso. Eu me pergunto se ouvi direito. Oxigênio? Que tal uma epidural? O que eu desejo mesmo é que algum tipo novo de anestesia geral que provoque uma experiência extracorpórea, mas inteiramente segura, seja inventada nos próximos 3 meses para tornar ultrapassado qualquer tipo de dor. A injeção da princesa? Ah, nós não usamos isso, se pudermos evitar. Desculpe, injeção da princesa? É uma piada sobre epidurais. Não estou rindo. Fico sabendo que as dinamarquesas de verdade não precisam de epidurais. Mulheres do tipo princesinha podem receber uma mini epidural, se for absolutamente necessário, mas só recebem metade da dose, para você poder sentir dor suficiente para ser capaz de empurrar, me diz ela. Vou colocar uma anotação na sua ficha de que você deseja epidural. Então, quando você chegar ao hospital, eles vão saber que você é uma futura mamãe ansiosa. Fantástico! Já sou uma patricinha, ansiosa e estou fracassando como viking. E ainda faltam meses. Nossa! Então tenho que dar à luz apenas com metade da dose de anestesia, aquele gás e ar? Ah, não usamos gás aqui. Oi! Não achamos bom. O que podemos oferecer a você é uma picada de abelha. Isso não me parece muito promissor, mas estou desesperada. Tá bom. Acho. É quando ficamos espetando você nas costas da mão com uma agulha para distraí-la da dor grande com uma dor menor, diferente, ela para de falar quando chega a esse ponto, provavelmente desencorajada pela minha expressão que desconfio que demonstre algo do tipo, se alguém fizer isso comigo, vai levar um soco na cara. Mas talvez seja melhor ficar apenas com o oxigênio e meia dose de anestesia por hora. Saio traumatizada e vou comer bolo com Helena C para me consolar. Conto a ela sobre o escândalo do alívio da dor das parturientes. Por que isso não está na primeira página dos jornais? E ela balança a cabeça, sabendo muito bem do que estou falando. E me diz que teve as 2 filhas sem nada além de uma vontade de ferro e ameaças cheias de palavrões de se divorciar do marido. Fico chocada. Então os dinamarqueses são totalmente antidrogas? Depende das drogas, me diz ela. Os dinamarqueses, descubro, têm a maior taxa de uso de antidepressivos da Europa, segundo a OCDE. Considera-se que o crescente estresse no trabalho, sobre o qual aprendi tudo em fevereiro, bem como o uso de medicação em casos mais brandos, poderiam explicar os níveis crescentes de consumo. Evidentemente, também somos bastante tranquilos a respeito de drogas que não precisam de receita, me diz Helena C. Os adolescentes da Jutlândia, fico sabendo, tendem a experimentar várias porque às vezes pode ser um tédio crescer aqui. Os dinamarqueses demonstraram seu liberalismo em 2013 quando as primeiras salas para consumo de drogas subvencionadas pelo Estado abriram em Copenhague. A iniciativa chegou às manchetes dos jornais do mundo inteiro, mas a maioria dos dinamarqueses nem ligou para isso, e agora há salas em todas as principais cidades da Dinamarca e em cidades menores também. Os habitantes não fizeram oposição, e a polícia se mantém longe dessas salas,
já que a teoria é que dar aos usuários um lugar seguro para consumir drogas pode evitar overdoses mortais. O plano parece estar funcionando, embora as estatísticas para provar isso ainda não estejam disponíveis. Esse modelo contrasta fortemente com a política severa de tolerância zero da Suécia, algo que deu a eles um dos índices mais baixos de consumo de drogas ilícitas na Europa, mas levou a um número mais alto de mortes relacionadas ao uso de drogas, uma vez que os viciados temem buscar ajuda quando têm overdoses. Então não posso tomar uma dose inteira de anestesia, mas posso tomar heroína? Pergunta Helena C. Parece que sim, me diz ela. Estranhamente, a atitude liberal dos dinamarqueses em relação a drogas não relacionadas com a gravidez não se estende aos remédios para um resfriado comum, por exemplo, conforme descobri quando Lego Man caiu de cama com gripe na semana retrasada. Não há nenhum desses remédios para a gripe cujos anúncios passam a qualquer hora na TV, em qualquer lugar do mundo, e minhas tentativas de comprar paracetamol foram recompensadas com uma única caixinha, suficiente para baixar a febre de um hamster bem pequeno. Isso, me informaram, é porque uma adolescente tomou comprimidos demais alguns anos atrás e o Estado diminuiu a quantidade que pode ser vendida de uma única vez sem receita. Quando algo semelhante aconteceu na Inglaterra, foi estabelecido um limite de 16 comprimidos nas lojas e 32 nas farmácias. Mas, na Dinamarca, são 10. O suficiente para durar um único dia e você ser obrigado a arrastar seu corpo delirante, ardendo em febre, de volta à farmácia para comprar um pouco mais. Existem, entretanto, formas de contornar isso. Durante minha última ida à farmácia local, a mulher atrás do balcão teve pena de mim e me disse que só podia me vender 10 sem receita, a menos que fosse uma emergência. Eu já ia aceitar a microdose e sair quando ela baixou o queixo e olhou significativamente para mim. É uma emergência? Perguntou ela, balançando a cabeça para me instruir a dizer que sim. Sim. Então você está me dizendo que é uma emergência? Tornou a perguntar, balançando lentamente a cabeça. Bem, não, comecei a entrar em pânico sob pressão. Não exatamente, é apenas uma gripe, continuei. A mulher sacudiu a cabeça furiosamente, até eu me corrigir. Quer dizer, sim. É realmente uma emergência. Ótimo! Sorriu ela radiante, e me entregou 2 caixinhas. Melhoras! Apesar de a vendedora ter sido bizarramente generosa, o espírito viking manda que os dinamarqueses se atenham a remédios naturais sempre que possível, quando se tratar de doenças leves. Nós geralmente nos viramos com chá quente, e de talvez um pouco de aguardente, me diz Helena C. Goró. Desconfiei que não demoraria muito para isso aparecer numa discussão a respeito de saúde na Dinamarca. Os dinamarqueses bebem um bocado. Quero dizer um bocado mesmo, Helena C. diz. Digo a ela que percebi isso logo na minha primeira semana aqui. Existe uma piada que diz que o motivo de os dinamarqueses parecerem tão felizes quando preenchem formulários de pesquisas do Eurobarometer é que eles estão sempre bêbados. Os dinamarqueses estão entre os povos que mais bebem na Europa, segundo a Organização Mundial da Saúde, consumindo 11 de dezembro litros de álcool puro por pessoa por ano. E os adolescentes dinamarqueses bebem quase o dobro do que os outros europeus de sua idade, é o que dizem os relatórios da OMS. Sinto uma ressaca solidária chegando só de pensar nisso. Estudos do Centro Nacional de Pesquisa Social da Dinamarca mostram que os jovens dinamarqueses estão aprendendo a beber com a atitude dos pais em relação ao álcool, caracterizada como uma perda controlada de controle. Em outras palavras, os dinamarqueses são muito organizados e controlados, até não serem. Até haver uma festa ou ser noite de sexta-feira, ou acontecer qualquer evento envolvendo bebida alcoólica. Então, eles soltam suas tranças vikings e as coisas ficam complicadas, e sou inglesa, sei o que é complicado. É como se nós nos reservássemos o direito de nos prejudicar bebendo demais se tivermos vontade, e nem sempre pensamos nas consequências, me diz Helena C. Isso também é verdade em relação ao sexo aqui.
Apesar da proeza de a Dinamarca ser uma nação de escandinavos sexualmente liberados, como descobri em julho, os dinamarqueses nem sempre tomam os devidos cuidados. Uma pesquisa recente da YouGov colocou a Dinamarca no topo do ranking das doenças sexualmente transmissíveis na Europa. E uma pesquisa recente das autoridades de saúde dinamarquesas verificou que apenas 56% das pessoas entre 18 e 25 anos de idade usaram camisinha da última vez que dormiram com um parceiro novo. Outra contradição em termos de saúde aqui são os cigarros. Depois que me recuperei do choque de ver pessoas fumando enquanto iam de bicicleta para o trabalho, comecei a notar que 1 em cada 2 dinamarqueses que eu encontrava estava parcialmente nublado por uma pequena nuvem cinza. Os dinamarqueses fumam com vontade, e fumar na Dinamarca foi considerado um fator determinante para aproximadamente 14 mil mortes por ano, segundo a OMS. O Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer concedeu outro primeiro lugar à Dinamarca em 2012, quando descobriu que as mulheres aqui têm os mais altos índices de câncer de pulmão do mundo, e que a Dinamarca também está acima dos parâmetros mundiais para todos os tipos de câncer. Você vê pessoas fumando em toda parte aqui, mesmo na porta dos hospitais, comenta a mãe americana quando pergunta a opinião dela sobre isso como uma forasteira como eu. Fui fazer um check-up com a minha filha e um cara passou por nós na entrada do hospital, empurrando seu soro, quase sem conseguir andar. Então a primeira coisa que ele fez quando chegou do lado de fora foi acender um cigarro. Você jamais veria isso nos Estados Unidos. Confesso a ela que isso é algo que se vê muito na Inglaterra. Isso é porque vocês também têm assistência médica de graça, diz ela. Vocês não se preocupam, acham que o Estado vai cuidar de tudo. Esta última parte é verdade. A maioria dos dinamarqueses, e provavelmente dos ingleses também, acha mesmo que o serviço gratuito de assistência médica vai cuidar deles caso precisem. Mas será que os dinamarqueses estão confiando demais na saúde deles? Pergunto o que Viking acha quando ele se junta a mim e a Helena C mais tarde para jantar. Não. Confiamos na medida certa, brinca ele a princípio, antes de pedir uma cerveja e um hambúrguer. Tudo bem, é verdade que fumamos e bebemos um bocado por aqui, e fazem um bocado de sexo sem proteção, acrescento. Isso também, admite ele. E usamos drogas, acrescenta Helena C. Bem, também usamos drogas. Viking não estava esperando receber ataques de uma conterrânea. Mas os dinamarqueses adoram uma boa discussão. E vocês comem um bocado de comida gordurosa, digo, justo na hora em que a garçonete coloca um hambúrguer suculento na mesa. Desculpe, falo baixinho. Tudo bem, então talvez nós não sejamos os mais saudáveis do mundo, admite Viking, mas somos indivíduos e devemos poder escolher. Ele tenta me convencer de que, claro, os dinamarqueses bebem entusiasmadamente e fumam obstinadamente, mas que eles gostam disso, então está tudo bem. Não há nenhum estigma, você pode decidir por si mesmo, entende? Acho que a verdade é que sabemos ter com quem contar, não importa o que aconteça, diz Helena C., mais até do que na Inglaterra, porque temos um seguro social extra para nos ajudar se algo der errado. Temos quem cuide de nós. Isso pode nos tornar um tanto displicentes, acho. Existem esforços sendo feitos para incentivar os dinamarqueses a se responsabilizar mais por sua saúde. Algumas comunes agora cobram dos pacientes que faltam às consultas médicas ou as cancelam com menos de 24 horas de antecedência, algo que se espera que também possa diminuir o tempo de espera por uma consulta. Costumava ser muito ruim, me diz Helena C., as pessoas marcavam hora com o médico e depois ficavam bem e não apareciam. Isso significava que não se conseguia uma consulta em determinadas clínicas e custava ao governo um bocado de dinheiro. Agora as pessoas são obrigadas a ir. Desde 2003, a Dinamarca também tem uma base de dados computadorizada para a saúde. Enquanto que os planos abandonados na Inglaterra de cadastrar todos os pacientes custam aos contribuintes em torno de 17 bilhões de dólares e continuam subindo, segundo os guardiões dos gastos públicos do parlamento. O sistema dinamarquês custou 11 milhões de dólares para ser implementado e seu alcance aumenta a cada ano.
Minha carteira de identidade dinamarquesa amarela tem um número nela que uso para entrar num site que contém todos os meus registros médicos. Lá, posso escolher qual médico ou enfermeiro que gostaria de ver, fazer qualquer pergunta e pegar receitas repetidas. E a equipe médica também pode acessar todas as minhas informações e histórico no banco de dados de saúde dinamarquês via meu número de identidade. Estudos mostram que os pacientes que estão bem preparados e se sentem corresponsáveis pela própria saúde e investem em cuidar de si mesmos se sentem mais felizes e mais saudáveis, diz Morten Albæk Petersen, diretor do banco de dados de saúde do país, o Sundhed.dk, quando entro em contato com ele para saber mais. A versão dinamarquesa de Rio Grande, do tempo de 4 casamentos e um funeral, tem cabelos esvoaçantes, maçãs do rosto salientes, tipicamente escandinavas, e usa paletó de tweed, mas com 19 anos à frente do sistema de saúde dinamarquês. Morten é um homem que entende das coisas. O sistema de saúde é uma maneira barata de fazer as pessoas se sentirem confortáveis e de mantê-las longe dos hospitais, me diz ele, e nós podemos usar o resto do dinheiro do orçamento do governo em estradas, educação, etc. O plano de tornar os dinamarqueses mais responsáveis por sua própria saúde mostra sinais de estar funcionando, mesmo que devagar. Apesar dos números ridiculamente altos de fumantes que vejo por aqui, os dados numéricos da OCDE mostram que a proporção de dinamarqueses que fumam caiu para mais da metade, dos 45% em 1990 para 20% em 2010. O governo também está lidando com a alta ocorrência de câncer no país, oferecendo mais exames à população. As mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer mamografias todo ano desde 2007, e exames para câncer de cólon, a cada 2 anos desde 2014. Morten insiste que o serviço de assistência médica dinamarquês está num bom lugar. Na Dinamarca, nós investimos 12% do PIB numa assistência médica que funciona bem, é eficiente e é para todos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles investem 18% do PIB em assistência médica, mas não existe uma divisão igualitária. Então algumas pessoas não têm direito a nada. A Inglaterra só investe 9,6%. Segundo dados da OMS. A nova lei da saúde nos Estados Unidos, a Obamacare, demonstrou muito interesse no sistema dinamarquês, e Morten se encontra regularmente com representantes dos Estados Unidos que querem conhecê-lo melhor. Mas muitos americanos continuam relutantes em compartilhar suas informações pessoais. Muita gente ainda odeia a ideia do setor público poder ver ou ter seus dados, diz Morten. Algumas pessoas acham que a coisa toda parece muito como comunismo e tira a liberdade individual. Mas, na realidade, há mais liberdade e mais segurança quando as pessoas são bem cuidadas. Você sabe que se o seu vizinho ficar doente, vai ter o tratamento que precisa e não vai ficar desesperado e roubá-lo. O acesso a informações médicas a qualquer hora, de qualquer lugar, fortalece as pessoas. E para mim não há dúvida de que há uma relação entre o nosso sistema de assistência médica e os índices elevados de felicidade na Dinamarca. Tudo isso parece esplêndido. Mas poderia funcionar fora do pequeno país de 5,5 milhões de pessoas e com uma taxa de imposto de 50%? Morten acha que sim. A Austrália vai implementar um sistema eletrônico autocontrolado de saúde como o nosso dentro de poucos anos para sua população de 20 milhões de pessoas. Existem 5 estados diferentes lá com fronteiras bem nítidas, de modo que é como se fossem 5 Dinamarcas, todas trabalhando juntas. Outra área em que a Dinamarca parece se destacar é em pesquisa. Um número impressionante de novas descobertas médicas e farmacêuticas vem do país, e só nessa última semana, os cientistas dinamarqueses chegaram às manchetes dos jornais por causa de novas descobertas sobre a asma, a vitamina B12 e a prevenção de ataques cardíacos, para citar apenas 3. Temos uma base de dados muito boa e que vem sendo alimentada há muitos anos, e por isso fornece muitas fontes para pesquisa científica, me diz Morten quando pergunto o motivo de tantas descobertas. Além disso, os hospitais universitários daqui são realmente dedicados à pesquisa. Como o estudo é gratuito, existem sempre novos trabalhos sendo feitos, e por isso novos achados e descobertas.
e os resultados são aplicados. Curas e tratamentos entram em vigor muito rapidamente na Dinamarca. Isso dá à população em geral um feedback, e todos podem ver como as coisas melhoram devido aos avanços da medicina. Assim as pessoas ficam mais felizes em cooperar com estudos e pagar impostos para custear todo o sistema. E assim por diante. Embora eu ainda não esteja convencida de que viver como os dinamarqueses a longo prazo seja necessariamente bom para a saúde, estou me certificando de que as coisas estão caminhando na direção certa. Também estou começando a entender a atitude libertária dos dinamarqueses em relação à vida. Eles apreciam a liberdade que têm para satisfazer seus caprichos e realmente se divertem, sabendo que terão quem cuide deles se, ou melhor, quando algo der errado. É um pouco como o sistema escolar e até mesmo o mercado de trabalho aqui. O indivíduo tem liberdade dentro de determinadas fronteiras. Os dinamarqueses escolhem o que fazer com seus corpos, seus cérebros e suas carreiras, mas concordam em trabalhar juntos para alcançar um objetivo comum, manter e defender a maneira dinamarquesa de fazer as coisas. Para encerrar o meu mês das descobertas médicas, entro em contato com Niels Tommerup, do Departamento de Medicina Celular e Molecular da Universidade de Copenhague. Explico o meu projeto e pergunto se ele acha que pode haver alguma outra coisa, algo mais básico, algo nos genes que ajude os dinamarqueses a serem tão felizes. Como geneticista, eu diria que tudo é genética, especialmente o estado de espírito, me diz Niels. A genética afeta o seu estado de espírito básico, faz de você um otimista ou um pessimista. Há pessoas por aí que, simplesmente, estão sempre felizes. Mesmo que você atire um tijolo nelas. Torço para que ele não tenha testado isso em alguma de suas pesquisas. Mas, quer dizer então, os dinamarqueses são mesmo um povo destemido. O que ele acha dos estudos sobre a felicidade em nível mundial que apontam os dinamarqueses como o povo mais feliz sobre a face da Terra? Será que o povo da Dinamarca é apenas naturalmente mais feliz do que os povos? Sim e não, é a resposta diplomática de Niels. É difícil isolar a genética dos fatores culturais, e o efeito genético total no bem-estar de um indivíduo é estimado em 50%, isto é, a outra metade vem do ambiente. Mas mesmo que você diga que os dinamarqueses são felizes devido a fatores ambientais e culturais, você ainda pode se perguntar, por que os dinamarqueses estabeleceram essa cultura? Isso tem algo a ver com o estado de espírito dinamarquês? Será que o movimento social-democrata aconteceu porque somos todos parentes, geneticamente falando, de modo que nos sentimos obrigados a cuidar uns dos outros, assim como você cuidaria de um parente mais pobre em família? É uma situação do tipo que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Os dinamarqueses adoram a analogia do ovo e da galinha. As poucas vezes em que brinquei dizendo o ovo ou o frango, seus cérebros ficaram confusos. Existe também um estudo mostrando uma correlação entre a distância genética dentro de um país e seu bem-estar, mesmo quando fatores como renda per capita são levados em consideração, continua Niels. E a Dinamarca é o país com a menor distância genética entre a população, porque historicamente tivemos menos movimentos migratórios. Em outras palavras, os dinamarqueses são um povo isolado, que não se movimentou muito, nem se misturou muito com as nações vizinhas e isso os fez, estranhamente, muito mais felizes do que o restante de nós. Uma população homogênea tem maior probabilidade de ser mais feliz e de as pessoas confiarem mais umas nas outras, porque são intimamente ligadas geneticamente, como numa família. Essa é uma revelação um tanto perturbadora. A ideia de que o isolamento cultural pode deixar um povo mais feliz. Como é que posso me integrar e aderir à ideia de ser feliz como um dinamarquês, se não for realmente bem-vinda aqui por ser uma forasteira? A resposta me parece sombria demais. Mas o fato de a Dinamarca ser como uma família, que Niels aponta, faz sentido e soa um pouco mais palatável. Em todas as famílias, tirando as mais disfuncionais como aquelas no estilo Dallas ou dos programas sensacionalistas da TV, as pessoas realmente cuidam umas das outras.
E se a Dinamarca inteira é basicamente parente, não é de surpreender que viver aqui se pareça de vez em quando um episódio longo da família Walton, se os Waltons usassem óculos mais legais e fossem mestres do design de cadeiras. Menos amiches chiques e mais minimalistas em um estudo da Universidade de Varvik acerca dos felizes dinamarqueses também concluiu que quanto maior a distância genética de uma nação em relação à Dinamarca, mais baixo o bem-estar registrado dos seus habitantes. Então os dinamarqueses são tão incrivelmente felizes que quanto mais a população do seu país é ligada a eles, mais feliz você vai ser? Penso, maravilhada. Isso é sensacional! E ainda tem outra coisa incrível. Niels me diz que estudos mostraram que pode haver um gene específico da felicidade. Ele é chamado de 5-HTT, ou gene transportador de serotonina, e é o alvo principal de muitos medicamentos que regulam o humor. O gene 5-HTT afeta o modo como seu cérebro lida com neurotransmissores e foram feitos grandes estudos populacionais mostrando a relação entre o humor e o fato de uma pessoa ter ou não a forma longa desse gene 5-HTT. E se olharmos para a frequência da forma longa do 5-HTT em âmbito mundial, a Dinamarca está na frente dos outros países. A população dinamarquesa como um todo possui níveis mais altos desse gene, e temos os percentuais mais altos do mundo junto com a Holanda. Espera aí, então um gene 5-HTT alongado pode fazer uma pessoa mais feliz do que o indivíduo comum e a maioria dos dinamarqueses o possui? Isso é fantástico! Mas como fica o restante de nós? Aqueles que não tiveram a sorte de nascer com a cruz branca da Dannebrog nos atravessando como um estilete de pedra? Isso quer dizer que eu estou tentando viver como os dinamarqueses em vão? Niels me lembra que o efeito genético só é responsável por 50% do nosso estado de espírito. Então ainda há 50% de chance de que eu possa ser feliz, no estilo dinamarquês? Ah, sim. Que bom, me agarro a isso e pergunto a Niels se ele se acha geneticamente feliz. Ele responde, tenho certeza disso. Sou uma pessoa muito feliz. Eu me daria nota 8 numa escala de 0 a 10. É um privilégio ser dinamarquês. Me sinto um cara de sorte por ter nascido aqui. Somos uma nação boa e rica bastante, e temos uma cultura fantástica. Se perdermos para a Suécia no futebol ou ficarmos deprimidos por 5 segundos, isso não é nada. Fico feliz por ele. Fico mesmo, não dá para ver. Mas desligo o telefone suspirando, resignando-me ao fato de que só tenho 50% de chance de alcançar essa felicidade dinamarquesa. Tento me consolar levando o cão para passear, na esperança de que o exercício possa liberar as endorfinas do bem-estar. A caminho de casa, pego 50% da minha nova cota semanal de Sneglis, na esperança que o doce possa liberar a serotonina do bem-estar. Saúde e felicidade no estilo dinamarquês, concluo, são uma questão de equilíbrio. Como o Lego Man fica fora por mais uma semana, sou obrigada a comparecer sozinha ao mais importante evento de outubro. Ele é o auge do calendário da Jutlândia, o fechamento da Legolândia para o inverno. Para entender completamente o impacto que isso tem na comunidade local, você só precisa olhar em volta para todos os pais de crianças pequenas de aparência esgotada, que agora pensam desesperados em como irão preencher seus fins de semana e distrair os seus fofinhos durante o longo inverno à frente. Mãe americana já está tentando freneticamente marcar visitas de amiguinhos e comprando pilhas de DVDs de Dora, a Aventureira. Como uma última manifestação de alegria antes de a região entrar num estado de luto pelo fechamento do parque temático adorado, há uma festa de encerramento para marcar o fim da estação. Estou torcendo por uma festança do tipo Dirty Dancing, com muita cantoria, danças coreografadas e homens tipo Patrick Swayze. Então fico decepcionada ao descobrir que a realidade é muito menos glamourosa e envolve muito menos peitos nos ondulando de um lado para o outro. Usando botas de borracha e a parca de Lego Man, o único casaco que cabe em mim agora, fico parada com uma garrafa de água mineral com gás numa das mãos e muitos fogos de estrelinha na outra. Uma chuvinha fina ameaça apagar meus fogos de estrelinha a qualquer momento, como se até o céu estivesse triste com o fechamento da Legolândia.
Eu me apresso a escrever meu nome no ar antes de eles apagarem por causa da chuva. Felizmente, meu nome é curto. Uma garota chamada Karen Margaret parada ao meu lado fica realmente chateada. Os brinquedos estão todos abertos para uma última rodada de adrenalina, mas desde o expresso polar até as xícaras de chá, nenhum deles permite a entrada de mulheres grávidas. Fico segurando os casacos e as mãos das crianças pequenas enquanto o restante dos adultos fica tonto e ligeiramente bêbado de Carlsberg. Na Dinamarca, passear por um parque temático infantil com uma cerveja dinamarquesa na mão é visto como sendo algo patriótico, e não passível de punição por comportamento antissocial. Está ficando frio agora. Meu rosto está queimando, meus dedos estão formigando e os pelos do meu corpo estão em posição de sentido, no estilo Eurasier. Então fico aliviada quando o pai envergonhado com a escola particular me vê, acena e diz que vamos andar um pouco agora. Eles vão acender os fogos, diz, vindo na minha direção com um andar meio desequilibrado e as pernas bambas como se tivesse saído de uma montanha-russa. Ele guarda a garrafa de Carlsberg na sacola de fraldas do filho para colocar na lixeira de reciclagem mais tarde. O sonho dinamarquês, penso. Seguimos a multidão, agora arrastando os pés, na direção do espaço aberto no fim do parque, para assistir à exibição dos fogos de artifício. Ou pelo menos tentar assistir. Na chuva. Quando só metade deles irá acender. Oh! Emitimos o som esperado e respiro o cheiro de carvão e enxofre. Ah! Uma cascata dourada cai do céu negro como tinta, e pingos de chuva, ou serão resíduos de fogos, atingem nossos olhos. Algumas crianças começam a chorar, seja por causa do barulho ou do incômodo ocular, e os pais as pegam no colo e as retiram dali. Surgem círculos de luz zumbindo pelo céu, e isso significa que o espetáculo pirotécnico está chegando ao fim. Há palmas e gritos antes de tudo ficar escuro e silencioso de novo. A temporada acabou. A Legolândia, a única atração do meu cantinho particular da Dinamarca, está fechada até o próximo ano. Ao meu redor, pais estão agasalhando os filhos, que tremem de frio, prontos para levantar acampamento. Até os pinguins vão embora no inverno, me diz pai envergonhado com a escola particular, soprando as mãos para tentar esquentá-las. Você está brincando? Pergunto, com esperança. Não, de verdade. Fica muito frio mesmo. Não quero me meter numa discussão, mas não posso deixar de comentar que os pinguins são animais da Antártida. Sem dúvida lá é um pouco mais frio do que na Dinamarca, não? Pai envergonhado com a escola particular olha para mim, inclinando a cabeça de lado, com vontade de rir. É o seu primeiro inverno inteiro aqui, não é? É. Ele sacode a cabeça e solta uma risadinha ameaçadora. Boa sorte! Fico imaginando o que me aguarda e como vou suportar o que vem por aí sem vinho. O que aprendi neste mês? Os vikings são mais resistentes do que os pinguins quando se trata de sobreviver ao inverno dinamarquês. 2. A assistência médica na Dinamarca é de alta tecnologia. 3. Mas isso não significa que os dinamarqueses sejam incrivelmente saudáveis. 4. Pelo contrário, eles se reservam o direito de abusar de seus corpos da maneira que querem, sabendo que o Estado irá catar os pedaços depois. 5. As parteiras na Dinamarca pertencem à velha escola. 6. Minha mãe me deu uma vantagem considerável na vida no que se refere a escrever o nome com fogos de estrelinha. Azar de vocês, pessoal com nomes de mais de 3 sílabas.